Olá, irmãos, novamente juntos para estudarmos a Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Gênesis. Estamos analisando o livro de Gênesis no tempo de Abraão. Chegamos ao capítulo 17 de Gênesis, até ao versículo 8. Vamos dar continuidade a partir do versículo 9. Mas, primeiramente, vamos falar com o nosso bom Deus, para que seja Ele a nos conduzir nestes estudos. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de aprender do Senhor as suas verdades, Senhor, a fim de que nos conduzamos em justiça sobre a terra e de que, Pai, venhamos a usufruir da vida abundante prometida pelo Teu Filho amado Jesus. Sê conosco nestes momentos, em nome de Jesus, orientando-nos. Amém. Muito bem, paramos no capítulo 17, versículo 8, vamos dar continuidade. O título aqui da nossa Bíblia é Institui-se a circuncisão. Então vamos lá. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. De que aliança Deus está falando? A aliança que ele fez com Abraão, no sentido de que Abraão seria pai de numerosas nações e ele seria o Deus de Abraão e da sua descendência. E como essa aliança era feita com a descendência de Abraão, também a descendência de Abraão seria constituída de pais e mães de nações. E essas nações tratam, no nosso caso aqui, no povo de Deus do Novo Testamento, os cristãos, se trata de nações espirituais. Isaías 60, 22 diz que uma nação espiritual mínima é composta de 1000 salvos. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui nós temos o sinal da aliança, a circuncisão. O corte no prepúcio do órgão genital masculino. Então, esta seria o sinal da aliança. Este é o sinal da aliança. O versículo 11 diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. No plural. Muito bem. Por que Deus estabeleceu esse sinal? Por que não seria um sinal diferente? Uma argola pendurada no nariz, brincos na orelha, furos em outra parte do corpo, ou uma tatuagem, quem sabe? Mas Deus vedou tatuagens. Então, o que nós temos aqui? Circuncidareis a carne de vosso prepúcio. Por que no prepúcio? Porque Deus estava realizando uma aliança com Abraão e a descendência de Abraão. E o órgão genital por meio do qual os filhos são feitos. Então, por isso o sinal foi ali, para que a aliança fosse feita com Abraão e com a descendência de Abraão. Agora, observe a nossa circuncisão, a circuncisão do povo de Deus do Novo Testamento. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja, em Cristo Jesus nós fomos circuncidados. Não mais circuncisão por intermédio de mãos, não mais a circuncisão no prepúcio do órgão genital, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo é o despojamento do corpo da carne. Nós costumamos dar a essa expressão uma palavra: quebrantamento. Quebrantamento é quando nós nos quebrantamos. Quando nós nos quebrantamos, é a circuncisão do nosso coração. É o nosso coração que está sendo circuncisado para amar a Deus e amar ao próximo, libertado dos desejos da carne. E isto nós temos em Cristo Jesus. Para andarmos em Cristo Jesus, é preciso andarmos no propósito que Ele estabeleceu para nós, de constituir nações espirituais para Ele e de sermos semelhantes a Ele no caráter, e isso nós conseguimos por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e por meio de orar. Então aqui está a nossa circuncisão em Cristo hoje, o quebrantamento. Observe, Êxodo, a importância que Deus dá para essa circuncisão. Tanto a circuncisão do povo de Israel no Velho Testamento, quanto a circuncisão do cristão. Tanto a circuncisão no órgão genital, como a circuncisão no coração. Por que a circuncisão hoje é no coração? Porque assim como no Velho Testamento, a aliança era feita com Abraão e a descendência de Abraão, hoje a aliança é feita conosco, povo de Deus, e com todos aqueles que nós amamos. E todos aqueles aos quais você ama, você quer salvar. Você prega a palavra de Deus para que venham para o Senhor. Então, por isso, a circuncisão no Novo Testamento é no coração, porque é do coração que vão ser geradas as nações. Aqueles que você ama serão alcançados para Deus. Aquele que não ama vai pregar a palavra de Deus e não vai conquistar ninguém para Jesus. Observe o valor que Deus dá à circuncisão. Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Deus havia falado com Moisés e para que Moisés fosse até o Egito libertar o seu povo, Moisés se dispôs, levou sua mulher e seus filhos e indo no caminho, olha o que sucedeu. Versículo 24, Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Olha lá. Irmãos, o homem que ele levantou para ser o libertador do seu povo, agora Deus queria matá-lo. Por que razão? Então, Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então, Deus queria matar Moisés, porque Moisés não havia circuncidado o seu filho. Ele poderia ter preparado uma faca de pedra amolada e então circuncidado seu filho.
E agora, quando Zípora viu que Deus ia matar o seu marido, ela teve que apanhar uma pedra e, de qualquer maneira, proceder à circuncisão. A criança deve ter sofrido horrores, muito sangue derramado além do que muito disso poderia ser evitado. E então ela foi para cima de Moisés: tu és um esposo sanguinário. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão e irmã, para o valor que Deus dá à circuncisão. Todo aquele que Deus chama para o seu santo serviço, essa pessoa precisa andar por fé na palavra de Deus, em obediência a Deus, portanto. E na hora que Moisés deixou de agir assim, veio morte sobre ele. Hoje, amados irmãos, algo que nossos pastores, líderes do povo de Deus, não têm prestado muito atenção, que é a circuncisão do coração dos seus filhos na fé. Há uma necessidade imensa, absoluta, de que os pastores procurem promover a circuncisão do coração de seus filhos na fé. Procurem levar os seus filhos na fé ao quebrantamento. Não poderá haver conquista de um povo para Deus sem o quebrantamento. Quebrantamento é a somatória de humildade e mansidão. Sem que a pessoa seja humilde e mansa, e a maior medida para a humildade e mansidão, para o quebrantamento, é quando a pessoa é submissa a Deus e ao líder que Deus estabelece sobre ela. Isso dá a medida do quebrantamento do cristão. Mas aqueles que falam mal da autoridade, aqueles que se levantam contra a autoridade, e alguns até guerreiam contra a autoridade, certamente jamais conquistarão uma nação espiritual e, como consequência, não terão a vida abundante e morrerão no deserto. Assim como Deus queria matar Moisés, assim muitas pessoas de Deus, do povo de Deus, hoje morrem no deserto porque não são circuncidados no coração. Mas vamos retornar ao nosso texto de Gênesis 17. Agora vamos para o versículo 12, Deus falando com Abraão. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Em quantos dias foi o mundo criado? Em 6 dias, e o 7º foi o dia do descanso do Senhor. Então Deus dá um tempo para que seus filhos sejam circuncidados no coração. Nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, e a partir daí atravessamos um deserto, onde aprendemos a viver na dependência de Deus, onde aprendemos a viver por fé, a confiar inteiramente no Senhor, para entrar na terra prometida, para entrar na vida abundante. Mas para entrar na vida abundante é necessário circuncidar o coração. É necessário. Então Deus dá um tempo. O tempo do nosso deserto é medido pelo tempo do nosso quebrantamento. Há pessoas que morrem no deserto porque nunca se quebrantaram. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe.
Então a circuncisão do coração deve ser geral. Com efeito será circuncidado, versículo 13, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa casa, na vossa carne, e será aliança perpétua. Será aliança para sempre. A aliança do Senhor, não é? Estará no nosso coração e será para sempre. Para sempre. O nosso quebrantamento. Quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor, a primeira atitude para que isto aconteça é o que nós comumente chamamos de arrependimento dos pecados, a necessidade de arrependimento dos pecados. O que é arrependimento dos pecados? Mudança de mentalidade. Deixar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus. Isso é quebrantamento. Você não vive mais para você mesmo, você passa a viver para Deus. Apenas que você vai verificar que só no decurso do tratamento do Espírito Santo é que a gente vai conseguir viver assim. Mas essa é uma aliança da qual Deus não abre mão. Temos que andar quebrantados, em humildade e mansidão na presença de Deus, andando por fé para realizar a sua vontade de conquistar um povo para Ele, uma nação espiritual para o Senhor. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Você pode verificar que as pessoas que não se quebrantam, elas acabam deixando a igreja, brigam com o líder da igreja, brigam com os irmãos da igreja, e daí a pouco as suas vidas vão pouco a pouco vão caindo, pela misericórdia de Deus, muitas vezes conseguem arrependimento, retornam com as suas autoridades anteriores, pedem perdão, se reintegram na igreja, mas a grande maioria endurece o coração, fica com o coração endurecido, o orgulho não lhes permite retornar. Não lhes permite retornar. A falta de quebrantamento não lhes permite retornar. E, como consequência, vão perdendo a fé e até chegam à apostasia. E ao chegar à apostasia, é a perda da salvação. Você não perde a salvação porque comete um pecado. Tenho ouvido em muitas igrejas, você cometeu esse pecado, você vai para o inferno. Não. Nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados. Você só irá para o inferno se um dia você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, se você apostatar da fé. Agora, isto tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas, que começa justamente pela falta de quebrantamento. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, no caso dos cristãos, que não for circuncidado no coração, que não ganha humildade e mansidão, esse será eliminado do seu povo. Pouco a pouco irá caindo até chegar no nível de apostasia, porque quebrou a aliança do Senhor. Queridos, vamos adotar esses ensinamentos gloriosos, essas verdades esclarecedoras à nossa mente, ao nosso coração, para que vivamos vida feliz, de paz, de alegria. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esta vida abundante pertence àquele que é quebrantado do coração. Jacó só entrou na terra prometida depois que se quebrantou. Enquanto não se quebrantou, não pôde entrar na vida abundante. Em nome de Jesus, fique com esta verdade para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo.